Venho hoje a essa tribuna fazer aqui uma exposição do cenário econômico brasileiro em 31/12/2015. Como é que se encontra as finanças do nosso país? E começo dizendo que, lamentavelmente, o governo do ex-presidente Lula e o governo da presidente Dilma, simplesmente pela sua irresponsabilidade, pela sua incompetência, colocou o nosso país num buraco negro, comprometendo, evidentemente, o futuro das nossas futuras gerações. Isto é fato. Infelizmente, nós não podemos deixar de levar informações ao nosso povo. É função e atribuição do senador da República. Portanto, estamos a prestar essa conta ao povo brasileiro aqui e agora. O governo da presidente Dilma, então, encerrou dezembro de 2015 com uma taxa de juro de 14,25%, com inflação na casa dos 11%, 10,57%. Uma retração do PIB na ordem de 4%. Ou seja, o Brasil, na contramão do mundo, ao invés de crescer em torno de 3%, conforme era a meta do governo, teve uma retração de 4% no PIB brasileiro em 2015. E para 2016 está se falando numa retração em torno de 3%. Na verdade, acredito eu que se permanecer dessa forma, com esse governo da forma que está agindo e trabalhando, lamentavelmente é possível que essa retração seja superior aos 3%. Enquanto o mundo cresceu em 2015, em média, 3%. O desemprego no Brasil. Esse dinheiro caro, com essa taxa Selic de 14,25%, aonde o empresário não investe, aonde o consumidor não tem como pegar esse dinheiro para consumir. Essa, então, estabelece, então, essa terrível recessão. E aqui eu aproveito para dizer, senhor presidente, que esse aumento de impostos, essa CPMF que está se falando de trazer aqui para essa casa, senador Regofe, isso é mais um tiro no pé que esse governo está dando. Não tem mais como meter a mão no bolso do trabalhador. Isso é fato. É impossível meter mais a mão no bolso do trabalhador, porque lá já não tem mais dinheiro. E tudo isso, então, é o desemprego no Brasil. O ano passado nós perdemos 1,5 milhão de trabalhadores, de cargos ocupados. Isto só seletistas, só com carteiras assinadas. Esse desemprego, segundo o IBGE, está na casa dos 10,5%, que, na verdade, esse desemprego no Brasil é o dobro disto. Nós tivemos uma reunião com o coordenador de pesquisa do IBGE e do Ministério do Trabalho, e ficou muito claro que essa metodologia do cálculo do desemprego é errática. Nosso desemprego hoje no Brasil é acima de 20 milhões de trabalhadores. Isso pegando pelo PEA, pelas pessoas economicamente ativas, que está na casa dos 100 milhões de pessoas. Então, hoje nós temos mais de 20 milhões de pessoas desempregadas. E aqui eu posso afirmar que é um dragão que começou a jorrar fogo. Isto é um perigo a uma nação. É o desemprego. E o desemprego é simplesmente a causa de toda essa desastrosa
economia que este governo está aí a executar. E depois do desemprego, evidentemente, vem a criminalidade que já tomou conta dos quatro cantos do nosso país. Então, esse desemprego aqui, se o governo não fizer alguma coisa imediatamente, vai ser, então, o grande calcanhar de Aquiles desse governo. A dívida pública interna e externa, em 31/12/95, chegou a 3.927 bilhões de reais. Janeiro de 2013, eu já disse aqui, janeiro de 2013, essa dívida era menos de R$1 trilhão. Viu, senador Regufe? Depois, durante 500 anos, a nossa dívida era 900 e poucos bilhões de reais. Hoje, 13 anos depois, a nossa dívida, então, quadriplicou. Hoje, a nossa dívida é 4 trilhões de reais. Aqui está o grande problema econômico do nosso país, a nossa dívida. Gastou muito mais do que deveria gastar. E o pior, gastou erradamente. Só o ano passado nós pagamos 501 bilhões de juros desta dívida. 501 bilhões dessa dívida. Para uma receita corrente líquida de 1,221 trilhões de reais. Ou seja, praticamente 50% de toda a nossa arrecadação foi tão somente para pagar a dívida, os juros da dívida pública, interna e externa em 2015. Ou seja, essa conta não fecha, não tem como ela fechar. Como é que você arrecada 1,2 e gasta 5? Está aí a catástrofe. Essa dívida aumentou algo em torno de 22% em 2015. Olha que barbaridade. Nós tivemos uma retração do PIB de 6,2% em 2015. E, por outro lado, nós tivemos um aumento nas despesas de 11,5%, me parece que 5 ou 0,6%. Nós tivemos um aumento nas nossas despesas. Ou seja, por um lado tivemos retração e, por outro, nós tivemos, então, despesas correntes. Aí as contas realmente não fecham. E o pior é que a projeção dessa dívida interna, essa dívida pública interna e externa, para 2016, ela pode chegar a 74,5% do PIB brasileiro. Olha que catástrofe. É a maior dívida líquida, melhor dizendo, a maior dívida bruta, interna e externa de um país. Nós estamos aí muito próximo de ser realmente o número 1 em termos de dívida. Evidentemente, obedecendo aí a nossas proporcionalidades. É claro que os Estados Unidos deve muito mais do que o Brasil, mas em proporção nós devemos assustadoramente muito superior aos Estados Unidos. Nós devemos chegar a 74,5% em dezembro de 2016. Isto é muito perigoso. E aí eu repito, o pagamento de juros nós pagamos 501 bilhões de reais. Swap cambial, eu tenho batido muito nessa tecla aqui. O Banco Central, com toda a sua incompetência de gestão, lamentavelmente, essa interveniência no câmbio custou para o povo brasileiro em 2015 89,657 bilhões de reais. 89 bilhões de reais. Eu estou passando esses números aos senhores, para vocês verem como é que se encontra hoje a economia do nosso país. Contas públicas. Nós tivemos um déficit primário em 2015 de 111,2 bilhões de reais. E aqui eu volto a repetir. Nós tivemos uma retração nas nossas receitas de 6,4% e tivemos uma despesa a mais de 11,6%, e não 0,5%, 11,6%. Por isso é que a coisa não fecha, né? Só as pedaladas fiscais foi 55,6 bilhões de reais. Gasto do custeio cresceram 19,5%, ou seja, esses 11% que se aumentou nas despesas representou 256 bilhões a mais aos cofres. Subsídios aqui do Banco BNDES. Foi uma emenda do senador Serra, subscrita depois
Esta emenda, então, determinou que o banco BNDES desse publicidade via internet sobre as despesas desses subsídios. E aqui agora eu vou trazer em primeira mão. De 2008 a 2015, a dezembro de 2015, o banco BNDES teve uma despesa, teve uma perda de 123 bilhões só com subsídios. De 2008 a 2015. Nós tivemos um prejuízo de 123 bilhões. E está se dizendo que até 2060 nós vamos ter um prejuízo na ordem de 323 bilhões, se o banco BNDES continuar nessa mesma linha, emprestando dinheiro subsidiado, com juros subsidiado, com taxa Selic, com taxa TJLP menos 1%, para esses grandes sócios do governo. Poupança, olha que outro número alarmante. Até 31 de 12 de 2015, nós tivemos uma perda de 53 bilhões e 568 milhões de reais, foi a perda com poupança em 2015. Ou seja, os saques superou aos depósitos em praticamente 54 bilhões de reais. E aqui está a catástrofe no segmento imobiliário, da construção civil. A construção civil, ela não está em crise no Brasil, ela parou. Parou porque o dinheiro que subsidiava a construção civil, ela foi retirada da cadeia de poupança. E o pior de tudo é que esses pequenos poupadores que sacaram 54 bilhões de reais, não foi para levar para outros fundos de investimento. Não, não foi. Água, luz, transporte, e aí por diante. Então nós perdemos 54. E agora, no mês de janeiro de 2006, nós batemos um recorde de saque de caderneta de poupança. Houve um recorde de 12 bilhões de reais em janeiro de 2016. Imagina-se, se a coisa continuar desse jeito, como é que nós vamos chegar com a nossa poupança, que não representa 12% do PIB nacional, do PIB do país? Nós vamos chegar no final do ano com essa poupança abaixo de 400 bilhões de reais. Aí sim, aí nós podemos dizer que a catástrofe está realmente confirmada. A desvalorização do câmbio, só este ano de 2015, nós perdemos 50% na valorização do nosso real. 510 bilhões de reais hoje é a dívida da nossa querida Petrobras. 510 bilhões. Em 2015 era 282. Duplicou. Oradores aqui por enquanto, mas eu prometo não alongar mais. Mas é muito importante essas informações que eu estou levando ao nosso povo brasileiro. A Petrobras, essa querida empresa, hoje então deve 510 bilhões de reais, é a dívida da Petrobras em 31 de 12 de 2015. E por outro lado, o patrimônio da Petrobras hoje está estimado na casa dos 120 bilhões de reais. Ou seja, você tem 120 e deve 500 bilhões. Lamentavelmente, essa empresa se sucumbiu, faliu, quebrou. Alguém quebrou ela. E nós já sabemos quem. A Lava Jato já disse quem foi que quebrou a nossa querida Petrobras, né? E aí o governo, então, faz corte na saúde, na educação, né? Infraestrutura, e daí por diante. Falta de credibilidade do governo. Eu disse, diante desses números que eu acabei de colocar aqui, são números reais, lamentavelmente, esse é o quadro macroeconômico do nosso país, esse país tão rico, o Brasil, mas mal administrado. O Brasil só tem uma saída hoje. Só tem uma pessoa que pode resolver o problema econômico desse país. Só uma pessoa, que não é nem economista. É a presidente Dilma Rousseff. Só ela pode consertar tudo isto que o Lula e ela estabeleceu e deu de presente para o povo brasileiro. Só ela pode fazer isso. Saindo
da presidência da República. Eu não vejo outra saída. Evidentemente que tinha que chamar os empresários, botar todos na mesa, todos os representantes dos segmentos que vamos tirar esse país da crise, vamos. O que é que os senhores precisam para os senhores continuarem produzindo, gerando emprego e renda? Eu tenho certeza que esses empresários iriam dizer: presidente, corta essa taxa Selic, baixa essa taxa de juro, pelo amor de Deus. Baixa imediatamente pelo menos 3 pontos percentual dessa taxa de juro. Esse dinheiro vai ficar barato para o consumidor e vai ficar barato para o empresário, para que ele invista no negócio dele. É esta a saída que eu vejo para o PT. E o poço que o PT jogou o Brasil está cada vez mais fundo. E aí eu me pergunto, aonde vamos parar? Até quando precisamos cair para que o PT nos leve ao final desse poço? Obrigado, senhor presidente.